Noite linda para você acompanhar a notícia para trabalho. Hoje eu estou com o Wagner Molina, educador. Seja bem-vindo, Muito Wagner. obrigado pelo convite. E o Wagner é especializado em AI, em inteligência artificial, isso mesmo, na parte de inteligência artificial. Wagner, como a inteligência artificial ajuda os líderes a prever tendências de mercado e tomar decisões estratégicas? Bacana. Então, é uma pergunta interessante. Ontem, eu disponibilizei um artigo no LinkedIn com base num relatório anual feito pela Microsoft e pelo próprio LinkedIn. E nesse material, existem alguns dados muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com o seu ouvinte, que eu acho que vale a pena a gente dar essas informações. Quando a gente fala de IA, por ser algo assim tão novo, dúvidas de como usar, de como aplicar são tantas que a gente acaba nem sabendo por onde começa. E obviamente que essa explosão toda não é só no Brasil, ela é mundial, com uma maior intensidade hoje no Brasil, mas existem ainda tantas dúvidas, tantas divergências. Muitos dizem, não, vai ser o emburrecimento da empresa, o emburrecimento dos funcionários, tantas discussões aí que não fazem parte do contexto, e isso vai acontecer mesmo, mas a gente tem a nossa expectativa aqui na frente, o próprio mercado expurga. Mas olha que informações interessantes. Nesse relatório, ele foi feito com aproximadamente 31 mil pessoas em 31 países. 45% dos profissionais temem que a IA substitua o seu trabalho. Nossa, 45% dos profissionais. 76% das pessoas afirmam que precisam de competências em IA para se manterem competitivas no mercado de trabalho. E agora um dado interessante dos líderes. 79% dos líderes concordam que a sua empresa precisa adotar a IA para se manter competitiva. Também 60% dos líderes temem que a liderança da sua organização não tenha um plano e uma visão para implementar a IA, que isso é uma absoluta verdade. Eu, como educador, como professor, e faço vários trabalhos aí de consultoria e gestão dentro do mundo corporativo, eu tenho visto isso, eu tenho acompanhado quanto isso hoje ainda parece que existe uma resistência dos líderes não sabendo como vão aplicar, no que pode ser útil isso para esse novo, podemos chamar esse novo mundo chamado inteligência artificial. 66% dos líderes dizem, por sua vez, que não contratariam alguém hoje sem habilidades de IA. Quer dizer, ao mesmo tempo que existe uma resistência das lideranças, eles não contratariam. se a pessoa não tivesse experiência em IA. E quais são os impactos que a IA na gestão de projetos e como os líderes podem se beneficiar disso? Sim. Primeira, essa questão é a utilização, né? O mundo está dizendo o seguinte: olha, você coloca uma informação, qualquer que seja, porém ele já vai te dar a resposta para tudo. E isso não é verdade. A diferença está no que a gente chama de engenharia de prompt. O prompt é o que você escreve para tirar da IA o melhor. Então, como é que você constrói esse prompt é a grande diferença. E, obviamente, isso ainda existe muita dificuldade, muitos debates, exige, obviamente, criatividade, exige... agora você fala, mas exige conhecimento de tecnologia? Em alguns pontos não precisa, tá? Mas em outros sim. Então, mas que não vem nem ao caso entrar nesses aspectos tecnológicos ainda. Mas a grande diferença, e esse é o problema que ainda é vivo, é como eu faço ela trabalhar. Como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu consigo tirar os melhores resultados
e dentro disso fazer um planejamento correto, saber a utilização das ferramentas que eu vou utilizar, que tem muitas ferramentas. E a gente vai já aprender alguma aqui, porque a próxima pergunta é de que maneira a IA pode ser utilizada para personalizar a experiência do colaborador dentro da empresa. Sim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já estou trabalhando é no desenvolvimento de aplicações para recursos humanos. Tá? Então, vou te dar um exemplo prático. Análise comportamental. Ainda hoje, né, existem N ferramentas de análise comportamental, onde o funcionário responde uma série de perguntas e, obviamente, aquele relatório sai com o direcionamento, aquilo que está apontando como dificuldade ou não, qualidades do seu comportamento. Agora, essas ferramentas ainda serão utilizadas? Vão continuar sendo utilizadas, só que tem uma diferença. Elas terão que ter a inclusão de IA. Hoje, quando eu faço uma aplicação dessa, eu já tiro todos os recursos da IA. Tá? Aquilo que a IA pode me fazer um mapeamento disso aí. E quando eu digo IA generativa, e tem algumas que a gente pode dar destaque, mesmo o ChatGPT, o Cloud, o Gemini, e outras, tá? Ferramentas. Mas essas são as mais conhecidas, as que têm hoje exigido maior trabalho em cima até mesmo na questão do conhecimento delas, tá? Mas você consegue hoje já tirar vários relatórios, vários acompanhamento, próximos passos, como é que esse profissional pode se desenvolver melhor, montar ações específicas para o desenvolvimento dele, para fazer as correções, tanto comportamentais como das próprias competências dele. Então, a ajuda dessas ferramentas são fantásticas. E como que a IA auxilia na gestão de crise dentro das empresas? Essa é outra situação. A primeira é que a gente tem como fazer um levantamento prévio com a própria IA. Então, ou seja, a partir do momento que que você cria uma rotina, prepara a IA para isso, você consegue que ela vai te dando os filtros das coisas que estão acontecendo dentro do ambiente corporativo e, ao mesmo tempo, você programar sugestões ou até mesmo um alinhamento que ela pode te auxiliar nisso daí também. E quais os benefícios da IA na automação de processos de recrutamento e seleção? Deixa eu te dar um número aqui bem interessante, que esse aqui vale eu dar um número, tá? Olha que interessante. 22%, voltando para o nosso relatório anual, 22% dos recrutadores estão atualizando as descrições dos cargos para refletir o uso de IA generativa na função. 12% dos recrutadores estão criando novas funções vinculadas especificamente ao uso da IA generativa. 85% dos usuários afirmam que a IA os ajuda a se concentrar no trabalho mais importante. O que isso quer dizer? Que as tarefas repetitivas, principalmente, a IA pode dar uma grande ajuda. Vai ajudar muito isso daí, porque muitas coisas que se perde tempo, vamos pensar, o processo todo de recrutamento e seleção, dependendo a empresa, a exigência disso é muito grande. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que ela é responsável por uma divisão de recrutamento e seleção de uma empresa de grande porte, que ela, para fazer 10 pessoas ali, recrutamento de 10 pessoas, ela demora 2 semanas. Não vai demorar menos do que isso. Enquanto você, com certeza, com a IA, sabendo usar, sabendo tirar os recursos dela, você com certeza faria isso em 3 dias. Tá? Ainda selecionando bem, fazendo as entrevistas e tudo, com certeza você teria o ganho de tempo disso seria fantástico. Bacana, bacana. E como a IA pode ser usada para melhorar a satisfação do cliente, o engajamento dos clientes? Um dos pontos é personalização de experiências. Então você pode, a partir da IA, você pode fazer, por exemplo, análise de dados e comportamento. E junto com isso, através dessa análise de dados e dos comportamentos, você consegue fazer um planejamento organizado
para que você utilize esses recursos como em benefício, principalmente para melhorar exatamente essa satisfação e engajamento dos clientes. Essa é uma aplicação, é simples hoje, já tem, inclusive já é com IA integrada nisso. E você colocou aqui para mim que existem riscos, né? Quais são os riscos associados à IA na liderança e como mitigá-los? Pois é a questão da ética, né? Porque para você estourar toda a questão da ética na utilização da própria IA é muito fácil, tá? É muito fácil e isso complica. Outra coisa é que os próprios sistemas de segurança ainda são falhos. Né? E lembrando o seguinte, importante, a IA não é a dona da verdade. Ela erra também. Ela erra, por isso que tudo que tem que ser checado. Não é simplesmente que ela vai colocando a informação para você e você aceita e está tudo certo, não. Precisa ter confirmação, precisa... Agora, tem como você tirar recursos para que ela te dê isso, te dê os dados? Sim, tem. Mas existe uma coisa que eu quero chamar a atenção, existe algo que chama-se alucinação. É muito comum você começar a tirar esses recursos, você vai perguntando, ela vai respondendo, vai te auxiliando nisso, e chega num momento, pum, que ela se perde. Ela se perde e não sabe mais o que estava acontecendo. Então, esse processo chama-se alucinação. Ela entra e começa a colocar respostas que não tem mais nada a ver, ela perde toda a linha de raciocínio. Então, mas existe um processo de correção disso? Existe, tá? Mas é muito comum que ela entra nesse processo de alucinação e se a pessoa não percebe isso, ela acaba utilizando isso de uma forma indevida. Então, esses processos de segurança, além de ter que ser implantado, tem a própria questão do... não lembro que você está mexendo com dados, né? E os dados hoje é aquilo que tem de mais importante para qualquer empresa em qualquer situação. Tudo aquilo que acontece de vazamento ou de problemas, ainda isso corre riscos no mercado e juntamente com a IA também. Ô professor, e como a IA pode contribuir para a inovação dentro das empresas? Repete a pergunta. Como a IA pode contribuir para a inovação dentro das empresas? É extraordinário. Eu sou até meio suspeito. Eu sou até meio suspeito de falar disso, porque como eu estou focado nisso, pelo menos direto nos últimos 2 anos, mas tem muitos detalhes aí que a gente pode expandir e pode utilizar isso de uma forma bem exponencial, mas muito bem administrada, que é importante isso, tá? Quando você pensa em usar, você já tem que ter uma linha de raciocínio correto, como você vai tirar o recurso melhor. Não adianta você querer, assim, com perguntas simples, olha, eu quero que você me faça o resumo de tal coisa, eu quero que você... Não, tente racionalizar o contexto todo daquilo que você tem e aquilo que você quer tirar o proveito disso. Então, isso vai ajudar na sua criatividade? Muito. Você consegue projetar inovações através desse recurso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele pode abrir a sua mente para outras coisas novas? Pode, porque isso acontece, eu tenho vivido isso dia a dia, de olhar para aquilo e falar, puxa, mas eu nem pensei nisso, como é que isso pode? Ok, e aí você consegue abrir os seus horizontes, abrir o seu negócio, abrir as portas de muitas coisas que estavam fechadas e vão te abrir novos horizontes. Bem, a gente está falando sobre inteligência emocional para as lideranças e eu quero aproveitar... Inteligência artificial. Artificial, né? A gente falou de emocional de um outro assunto aqui. Inteligência artificial para as lideranças e eu quero aproveitar e indicar para vocês o meu livro, Pare de Dar Desculpas. Aqui tem 107 perguntas, o professor já testou aqui quando chegou hoje. 107 perguntas que vão ajudar você a impulsionar a sua comunicação, isso mesmo. Vocês podem adquirir pelo Mercado Livre, mas podem adquirir diretamente aqui com a gente, que o preço é melhor aqui com a gente. Então, quero indicar para vocês o livro. E continuando aqui, professor, de que forma a IA pode ser utilizada para melhorar a saúde e o bem-estar dos colaboradores? Olha, para essa resposta, eu tenho feito alguns exercícios bem interessantes, porque um dos temas que eu desenvolvi de curso está ligado à saúde mental.
E, obviamente, que não sou só eu que ministro sobre isso, mas eu tenho auxílio da minha esposa, que ela é psicóloga, ela tem formação em neuro, isso tem auxiliado bastante até na própria análise dessa questão da saúde mental. Mas eu fiz alguns testes interessantes, tá? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático do que eu fiz, que eu acho que acaba tendo uma ideia. Eu peguei alguns dados de saúde mental, reuni vários conteúdos, vários materiais de alguns lugares. Albert Einstein, peguei dados de algumas empresas americanas, de outros países, e juntei tudo sobre o mesmo tema, sobre saúde mental. Tá? Escolhi alguns pontos, separei alguns pontos, e entreguei tudo para... porque um dos recursos que a gente tem é de fazer análise até de PDFs, né? Então eu peguei muito material, até e-books, e pedi para a IA fazer uma análise geral desse material. E junto com isso, eu fui selecionando os pontos principais que poderia dar destaque até no próprio auxílio das pessoas que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão, e isso teve um aumento muito gradativo, principalmente após a pandemia, né? Então nós estamos hoje diante de uma sociedade doente. É triste a gente dizer isso, mas é uma verdade. Então, por isso que os consultórios hoje de psiquiatras, psicólogos estão lotados. E por quê? Por causa disso. A consequência da pós-pandêmica é absurda, tá? Então, a gente conseguir reunir várias informações disso, sobre ansiedade, sobre depressão e outras doenças, para ver como a gente poderia ajudar melhor isso daí, tirar as melhores práticas para auxiliar as pessoas nesse processo. E, novamente, a IA tive uma gratíssima surpresa pela própria análise, aquilo que ela mostrou dentro dessas análises, como alguns desses recursos poderiam ser, muitos deles, viáveis dentro do contexto. É sensacional. Então, dá para a gente utilizar muito mesmo dentro da saúde mental, tá? Para dar esse equilíbrio. Tem uma clínica que está começando agora um trabalho. Esse trabalho vai ser de atendimento em duas linhas, né? Atendimento de telemedicina e o atendimento presencial focado para idosos, tá? E um dos recursos que a gente já está colocando, desde da triagem do paciente, é para que essas informações elas sejam passadas do próprio paciente, ele alimente essa IA. Ele alimenta a IA e a IA nos ajuda a dar uma diretriz do como a gente vai atender daquilo que o próprio paciente usar. Existem alguns aparelhos hoje, tá, que você conecta, por exemplo, no paciente, tá, que ele vai monitorando, depois você transfere isso automaticamente para dentro da IA e ela vai auxiliando nesse monitoramento e alertando o que pode acontecer ou as consequências para aquele paciente. Então, por isso que a saúde mental, saúde física, tudo pode ter o auxílio da IA. Professor, eu gostei muito da participação aqui, seja muito bem-vindo. Espero que o professor volte outras vezes. Fala para a gente agora aqui como faz para entrar em contato para saber outras informações. Ok. O meu WhatsApp é 11 997 58 3397. Tem o meu site, wagnermolina.com.br, e também o meu Instagram, Wagner Molina M3, e meu LinkedIn também, Wagner Molina M3. Bem, foi muito bom ter recebido. Eu agradeço o Instituto História das Câmeras. Peço a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, frente a essa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Até mais.